Meu nome é Marcelo Zarski e você está no Bico do Corvo. Meu nome é Anderson Rosa, conhecido como Frater Goya, e eu gosto de filmes com pessoas que beiram a minha idade, mais de 300 anos. Oi, eu sou a Keila Fernandes, eu sou escritora e eu ia falar que eu vim aqui defender o bigodão do Orlok, mas eu vou ter que falar que Nosferatu é meu novo filme de Natal. Eu sou Pedro Ferraz, colaborador do Coletivo Nerd, apresentador do Campo Geek, e, cara, eu não esperava ver o que eu vi. Olha aí. Ludmilla, pode falar. Meu nome é Ludmilla Hashimoto e a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Olha aí, ó. É isso aí, gente. Estamos aqui hoje para falar sobre Nosferatu. Não só sobre Nosferatu, né? Sobre vampiro em geral, mas partindo do hype aí do lançamento do filme de Natal preferido da Keila e da Ju, né? E da Ju, que ela pediu pra falar que é dela também. É isso aí. E é isso aí. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu não sou nenhum especialista em vampiro, mas temos aqui pessoas que sabem muito sobre essa parte vampiresca do rolê. E se você tá aqui e ainda não ouviu nosso episódio 92, Entrevista com o Vampiro, com o Lorde A, que é onde eu e Goya conversamos com um vampiro de verdade, apareça para ouvir esse episódio e depois você escuta. Volte para ouvir o episódio e depois você volta para ouvir esse. E vamos lá, né? Depois da nossa vinheta. Gente, vamos lá então. Eu acho que, né, para pontuar aí pros ouvintes, para as ouvintes, a gente não vai falar só especificamente do filme Nosferatu, né? A ideia partiu do filme, mas acho que a gente vai falar um pouco sobre vampiro e algumas outras coisas. E talvez, né, como a Keila falou, defender o bigode do Nosferatu no filme, do Conde Orlok. Mas só para fazer uma introdução, então, para você que chegou aqui, que nunca ouviu falar no filme Nosferatu, eu não sei o que você está fazendo aqui ainda, porque o filme já tem mais de 100 anos. É um filme de 1922, baseado num livro do Bram Stoker, né? Que é o Drácula, que é um livro super clássico, tipo, já tem mais de 100 anos também, que inspirou várias coisas da cultura de vampiros, né? Assim, desse meio, tanto na cultura pop quanto outras coisas assim. Teve alguns filmes, na verdade, inspirados nesse livro. O Nosferatu, que eu citei aqui, do Bourneau, né, o filme alemão de 1922, que foi um filme meio feito sem direito nenhum. Então ele mudou todos os nomes dos personagens para não usar, porque ele não tinha direito para usar os nomes dos filmes. Mudou a ambientação, acho que mudou o final também, eu não lembro. Eu não terminei de ler o livro ainda. Eu tenho um pouco de vergonha disso, porque preciso terminar de ler aquele livro. E depois teve outros filmes. Teve um famoso também, que é o Drácula, de Bram Stoker, do Coppola, né, que ficou famosão também nos anos 90. Um filme muito legal também. Tem uma atuação muito interessante do Drácula, que é o Guy... Como que é o nome do... Gary Oldman. Gary Oldman. E daí tem um elenco muito legal também. Tirando o Keanu Reeves, que fala com sotaque muito ruim no filme. Mas eu gosto dele. Teve o do Herzog também, final dos anos 70, se eu não me engano, que eu achei bem próximo desse filme do Robert Eggers aí. E agora, mais recentemente, do nosso querido amigo Robert Eggers, que é o mesmo diretor da Bruxa, do Farol, do Homem do Norte, e agora traz essa visão dele do clássico lá dos anos 20, né, Nosferatu, com algumas coisinhas que ele sempre coloca, né? Não é uma história original, obviamente, né, como os outros filmes dele. O Northman também não é, né?
mas tem as pitadas dele lá, de roteiro e tal. E, enfim, a gente já tá falando um pouco sobre isso daí. E daí, o resto sobre vampiro é com vocês. Vamos lá, passo minha bola aqui que eu já fiz a intro. Quem vai? Bom, antes de mais nada, eu vou fazer uma crítica aberta a você, porque além de não ler o livro, que é uma coisa muito feia, eu tenho certeza que você também não assistiu o Farol. Só eu te convidei umas 12 vezes para ver se você não viu. Aí eu vou fazer a minha réplica, porque eu não terminei de ler o livro, realmente, porque eu tô lendo ele em inglês e pelo Kindle, e eu não tenho muita paciência para ler esse livro. Já falei já falei sobre isso. Porque ele é meio chato de ler, realmente. E o Farol eu assisti não uma, mas 3 vezes. Porque a primeira vez que eu assisti, eu loquei ele e aquela bosta daquele YouTube me mandou o filme dublado e não tinha opção de legenda. Aí eu assisti ele dublado. Aí depois eu baixei não, peguei por meios não uma muito versão legais. demo para um, demo para outro. Com o original, mas estava meio ruim o áudio. E depois, quando ele saiu no streaming, eu assisti. Então, vou me defender aqui, cara. Só o livro que eu não terminei ainda, mas ainda vou terminar. É assim que a gente arranca a verdade. Fecha parênteses. O Farol é muito bom. É muito bom, bonito. Ele só não queria ver o filme com você, é isso mesmo. É isso aí. Bem isso. Falou sim, tudo, Pedro. Ele ia saber da minha paixão pelo Robert Pattinson, ele ia ficar, né, com ciúme e tal. Pois é, enfim. Não dá certo. Eu quero depois, durante as nossas especulações, falar um pouco das partes mágicas do filme, que tem alguns elementos a mais aí para falar e explorar, que eu andei tentando ver alguns reviews, ninguém cita nada, e tem algumas curiosidades que eu coletei, porque também eu fui ver curiosidades e todo mundo fica falando a mesma coisa. Sim. Ou seja, todos os reviews é mais do mesmo e eu quero fazer algumas coisinhas diferentes, mas eu vou fazer no fluxo da história. Uma coisa só que eu quero comentar a respeito, em especial do Drácula, e que eu sempre falo quando eu cito esse livro, é que ele é um dos casos únicos na literatura em que o personagem principal não se manifesta. Porque em todo o livro do Drácula nunca tem assim o Drácula falando. É sempre alguém dizendo, Drácula disse, e o monstro disse, e o fulano disse. Mas ele em si, porque para quem não leu ainda, que também é uma falta de vergonha na cara, que nem a Marcelo que não terminou, mas o Drácula, eles são notas de diários dos personagens que vão acontecendo no livro. E ele é um clássico da ficção científica, também já vou adiantar isso, que isso não vai aparecer no Nosferatu, em que ele aparece as primeiras inovações científicas, porque os depoimentos no sanatório do livro Drácula, eles são anotados em rolo de fita. Uhum. E a Lucy, a Mina, ela se propõe a transcrever em notas taquigráficas para o médico. Então, assim, a máquina a escrever, e tanto a máquina de escrever quanto o rolo, a cera para o rolo de gravação, tinha acabado de acontecer naquele período. Então, era tipo, uou, alguém já estava usando aquilo para falar dessas inovações na literatura. Então, Drácula, ele tem algumas coisas que são fantásticas no livro e que, por mais que a gente não goste ou que seja cansativo hoje, fazem dele um livro único na literatura inglesa. É isso, passo a bola aí para vocês, depois eu vou fazendo as intervenções junto. Bom, como eu disse, eu vim aqui para defender o bigodão do Conde Orlok, né? Então, isso quer dizer que eu vou trazer aí algumas referências históricas, porque o filme usa muito bem referências históricas, inclusive sobre vampiros, né? Eu vi o pessoal esses dias na internet, o povo na internet só fala merda, enfim. As pessoas achando um absurdo os comentários que foram feitos sobre o visual do Conde Orlok ser da forma como ele é, porque é um visual historicamente preciso, né? E as pessoas falam, nossa, mas existe vampiro historicamente preciso? Existe, porque
a história do Drácula, né, e todas as histórias de vampiro que a gente conhece hoje, elas têm origem em lendas e histórias do folclore da Europa Central, né, do leste europeu. Então nós temos referências históricas contando sobre essas criaturas, né, os vampiros que saíam das suas tumbas, os mortos-vivos que saíam das suas tumbas para tocar o terror, para beber o sangue das pessoas, para beber o sangue dos animais, ficar chamando a pessoa na porta de casa, perturbar mesmo. E o Robert Eggers conseguiu usar muito bem as referências históricas, né? Inclusive a questão da ligação do vampiro com cidades, né, locais assolados por alguma epidemia de alguma doença, né? Então, nesses lugares, essas mortes misteriosas, né, quando as pessoas não compreendiam ainda muito bem que era a doença que causava essas mortes, eles, né, atribuíam isso à presença de um vampiro. E por isso que vampiros, né, no folclore, geralmente eles vêm atormentar e beber o sangue das pessoas da mesma família dele, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. E também quero falar um pouquinho sobre literatura, né? Posso trazer algumas referências literárias aí. Vai, Pedro. Vamos ver. Minha experiência com o filme... Eu tentei assistir o de 1922 com a minha namorada, só que não deu tempo porque eu tive que ir embora da casa dela. E daí a gente falou que a gente ia assistir esse novo no cinema. E a gente assistiu e, cara, como eu disse na entrada, eu não esperava ver o que eu vi. Eu não tô acostumado com filmes de terror que são mais... Vou usar a palavra nojento porque eu não sei outra. Gore. Que são tão... Isso, com muito gore. Então foi um impacto muito uau. E usando as palavras da pessoa que estava sentada atrás de mim, do casal que estava sentado atrás da gente no cinema, eu nunca mais deixo a Ju escolher um filme. Mas foi uma experiência legal. E ouvir sobre o livro do Drácula, eu vou anotar na minha lista de coisas para ler. E é isso, tem que estudar sobre vampiro, porque Olha aí. nunca se sabe. Então, pegando esse gancho de vocês, né? Além da experiência, assim, eu gosto bastante de filme de terror, assim, e já acompanhava também o trabalho desse diretor desses outros filmes, né? Que acho que pra mim, eu sempre gostei de tudo, assim, sabe? De horror. O Goé me conhece, a gente sempre falou sobre isso. Só que esse diretor, ele sempre, assim, teve uma maneira de fazer horror diferente do que estava sendo feito. Então, ele sempre teve essa pesquisa muito forte da história, por exemplo, tipo de cenário, de descrever o roteiro com detalhes, né? O que acontece, por exemplo, ali na Bruxa e no Farol, né? A maneira como que ele retrata os faroleiros lá no Farol, aquelas bebidas que eles faziam com querosene, por exemplo, que é meio retratado de uma maneira, tipo assim, ele pesquisou isso. E nesse filme também, né? Tem muito disso. Eu tava vendo alguns vídeos sobre os figurinos, os sapatos que a galera usava, os costumes ali, né? Que nem que nem você colocou que esses costumes que eles trouxeram ali de... sim, Robert Pattinson tá muito foda no filme, por isso que... esses costumes que eles trouxeram ali, tipo, da menina em cima do cavalo pra espantar, eram coisas que aconteciam na época, eu tava vendo, que ele foi trazendo, sabe, assim. Então isso, tudo do filme, eu achei muito legal, sabe, assim. Muito impactante, sabe, assim. O visual do filme, sabe, toda a estética. O que o Goya falou, né, no livro, realmente o vampiro, ele é só citado no livro, né, o Conde, né, ele não é um personagem que tá vivo ali aparecendo toda hora, ele tá vivo, mas assim, ele não fala, né, ele é só citado. Tem aquele relato do capitão do navio também, que cita uma sabe, que acham também, que deve até ter um filme sobre isso, né, do Demeter lá e tal. Enfim, só que algumas coisinhas assim que eu, pensando no geral, me incomodaram um pouco.
eu gostei do filme pra caramba, eu falei isso depois em box com o Goya. Eu gostei dos 3. Eu penso no filme em 3 atos, assim, né? Esse primeiro ato que ele tá lá na cidade, que ele vai pro castelo, foda. A viagem dele pro castelo e a chegada dele no castelo lá, muito foda. Eu falo Jonathan Harker, mas não é Jonathan Harker, é outro nome, né? Lá no castelo, massa. E tudo que acontece no castelo que não mostra o Nosferatu, que ele tá sempre em segundo plano, que só tem a sombra, que lembra um pouco lá do cinema alemão, lá do começo também, que era meio sombras e tal, que quando mostra ele tá desfocado, sabe? Todo esse esconder o vampiro, nossa, isso eu achei foda. Só que daí, o que me deixou meio chateado, talvez, assim, não chateado, mas que talvez eu falei, putz, esse filme podia ter sido muito mais legal pra mim, podia ter sido que nem uma bruxa ou farol, mas pra mim ele fica pra baixo deles, foi quando foi pro terceiro ato que ele vai pra cidade, que daí parece que ficou, pra mim, tá? Ficou um pouco mais genérico, assim, sabe? As coisas que estavam acontecendo. Vamos matar o vampiro, vamos à noite, porque não sei o quê. E daí, sabe, foi um negócio que eu... Putz, tava tão legal, por que não continuou, sabe? Pra mim, não precisava nem ter mostrado o vampiro, sabe? Se ele não aparecesse o filme inteiro, só aparecesse vultos e a voz dele nojenta lá, ele bem gore, assim, tava maravilhoso. Só que daí eu achei meio isso, sabe? Então... Comparando com o original, que é um puta clássico, assim, é foda de ver essa releitura do filme, vamos dizer assim, mas é um filme mais destoado pra mim dos outros filmes do Eggers, assim, sabe? Em termos de qualidade e expectativa. Você fica, no Farol você fica, o que tá acontecendo nessa bagaça, sabe? Thomas Hutter, isso mesmo. Então a experiência que eu tive foi essa. Eu adorei o filme, achei foda, né? Tanto a trilha sonora, tudo, sabe? Mas eu achei essas coisinhas, o terceiro ato muito forçado, muito chato de assistir. Eu fui com a minha namorada, ela não é muito fã de filme de terror, mas ela tava interessada em ver, assim, sabe? E ela teve a mesma sensação. Ela falou, nossa, até aqui tava massa, mas no final parece que dá uma cansada, sabe? Você quer que o filme, acaba logo, assim, sabe? Então eu tive essa sensação, sabe? Então, não sei vocês como é que foi, mas eu senti um pouco disso, sabe? Dá a impressão de que ele tentou deixar o filme um pouquinho mais Hollywood, sabe? Um pouquinho mais... vamos colocar uns sustinhos aqui, vamos, sabe? Então eu tive essa sensação, sabe? Daí eu não sei se ele foi roteirista, mas é um mega, personagem, deve ter tido uma puta produção, um monte de investidor ali botando grana, né? Então não sei se às vezes foi isso, porque na Bruxa isso não acontece, no Farol também não acontece, muito menos no Homem do Norte, sabe? Então esse eu achei um pouquinho assim. Enfim, só passando a bola. Vai, Kela. Então, eu amei o filme, né? E eu acho que o que me encantou no filme... Eu entendo essa tua colocação, mas eu acho que o que me encantou no filme, inclusive no terceiro ato, foi esse cuidado do diretor, né, em utilizar, muito bem utilizado, as referências históricas, referências, né, de magia, ocultismo, e também referências literárias, né, ao vampiro literário. Inclusive no próprio Drácula, né, esse trecho, né, de que quando o Drácula vai para Londres, no livro, né, e aí começa aquela coisa, a caçada ao Drácula e tal, é uma coisa mais assim mesmo, é meio que uma aventura, uma história de aventura mesmo, né, nesse trecho, né, que é a caçada ao monstro. Mas eu entendo porque realmente destoa um pouco do estilo dos outros filmes dele. Mas enfim, o que eu achei incrível também foi que o Roberto Ovos ele fez um filme gótico, um filme de horror gótico, que fazia muito tempo que a gente não via isso no cinema. E bem feito. E muito bem feito, de encher os olhos e os ouvidos, porque a trilha sonora é muito massa. O visual, aquele visual meio... Ele é quase preto e branco, né? Ele é muito lúgubre, ele é escuro e tem aqueles tons meio azulados. E a Ellen, né? A moça, a protagonista, né? Incrível, a atriz também, o trabalho que ela fez ali, sensacional. Ela parece que ela é uma atriz que está em preto e branco o tempo todo, e principalmente quando ela está na casa da família que acolhe ela, né, que ajuda ela, a amiga dela loira com o rostinho rosado, as criancinhas, né, com o rostinho rosado, tudo
Desculpa, tudo meio colorido. E ela aquela coisa, né? Preta e branca, soturna. E a voz do Bill Skarsgård como Conde Orlok, assim, maravilhoso, né? Sensacional. E uma coisa que eu achei muito interessante, que é um detalhe, eu gosto muito desses detalhes, assim, foi o que me encantou muito no filme. Quando ele chega à cidade, né? Que ele chega junto com os ratos, né? Os ratos chegam junto dele no navio e os ratos começam a espalhar aquela doença, né? E o doutor lá, o William Dafoe, que eu esqueci o nome de quase todo mundo do filme, o William Dafoe, maravilhoso também, ele fala que, né, o Drácula não, o Conde Orlok que está trazendo essa doença, e isso realmente é algo que está presente, né, nos relatos sobre vampiros, né, da Idade Média, né, do período da Idade Moderna, e as pessoas como elas não tinham como explicar aquela sequência de mortes bizarras causadas pelas doenças, eles associavam a presença à presença de um vampiro. Então, geralmente, quando tinha uma epidemia muito grande numa cidade, numa vila, eles colocavam a culpa nos vampiros, né? Inclusive, não sei se vocês já viram aquela vampira de Veneza, né? Que ficou bem famosa, né? Foi um achado arqueológico de uma mulher que tinha um tijolo na mandíbula, assim, na boca, para ela não atacar mais. Ela morreu em decorrência a uma doença, num período de peste também. Enfim. E eu achei muito legal que daí ele costurou essa referência, né, da história com a literatura gótica, né, o horror gótico, porque a praga trazida pelo Nosferatu, ela não é só física. Ela é uma coisa que traz a decadência psicológica e moral das pessoas, as pessoas começam a ficar meio, né, perder as estribeiras e tudo entra em decadência e vira aquela loucura, aquela desgraceira, né, que é muito comum do gótico, né, do horror gótico, né, e também a questão da relação, eu gostei muito da relação, né, da Ellen com o Nosferatu. Tem gente até agora que não conseguiu se conformar que não é uma história de amor, não é romântico, né? A gente tenta explicar para as pessoas, mas as pessoas não entendem, né? O próprio Nosferatu fala, né, que ele não ama, não é amor, é obsessão, né? Que é um ponto muito forte também nas histórias góticas, né? Existe essa coisa, essa relação de obsessão dos dois, né? Que ela tem essa obsessão pelo mundo da morte, por essa coisa obscura, né? E ele é obcecado por ela e por consumir, né, a vida das pessoas. E eu achei incrível, assim, foi muito bem feito. E o bigode dele, tá? Tinha sensacional, né? O Conde Orlok, o visual do Conde Orlok é o visual, né, de um nobre da Transilvânia medieval. Então eles tinham, né, esses homens ricos, né, poderosos, eles usavam aquele bigodão e aquele cabelo que é bem moderno, na verdade, né, que é aquele side cut, assim, meio moicano e tal, e aquelas roupas... Peaky Blinders, estilo Peaky Blinders. Peaky Blinders. Aquelas roupas suntuosas, né, que a gente vê que ele usa roupas bem volumosas, de pele, né, porque ele era um nobre, né, da Transilvânia, e virou um vampiro, né, enfim. E na cena que você falou, Marcelo, que eles levam a moça, né, no cavalo para espantar, logo após aquela cena tem a cena de uma exumação, né, que é bem rápida, né, que o Thomas assiste ali, bem rápido, ele acorda logo quando vai acontecer o negócio, né, que realmente isso... É na chegada da Vila dos Ciganos que ele tem isso, na noite da Vila dos Ciganos. Ele escapa lá, vai ver o que está acontecendo, ele vê aquela procissão com a moça no cavalo, ele vai atrás, e aí eles estão exumando um corpo para enterrar uma estaca, né? E isso acontecia com muita frequência em lugares que as pessoas acreditavam estar sendo perturbados por vampiros. Então, a pessoa que eles acreditavam ser o vampiro, eles iam lá, desenterravam. Aí varia de lugar para lugar. Então, em alguns lugares só se decapitava e colocava daí a cabeça no pé da pessoa para ela não alcançar a cabeça e colocar de novo e sair andando. Colocavam tijolos na boca, estaca.
às vezes algumas pessoas que eles achavam que esse aí vai ser vampiro quando morrer, eles já acorrentavam no caixão, já amarravam, enfim, então é mais um detalhezinho ali que ele não tirou do nada, que aquilo ali eu achei maravilhoso, né? A historiadora dentro de mim fica muito feliz com essas coisas, foi muito bem feito. E uma última, só para encerrar, né, para passar a bola, uma última coisinha. Existe, até no grupo o pessoal perguntou, nossa, mas existe raças de vampiro? Existem classificações nesses relatos folclóricos, né, de diversos tipos de vampiro. Inclusive tem o que é o invocador, que ele chama o nome das pessoas e essas pessoas em seguida morrem. E também no folclore disse que não se, em alguns lugares diziam-se que não se podia chamar o nome, falar o nome dessa pessoa que era supostamente o vampiro, que isso invocaria ela. E eu achei isso muito interessante, porque daí eu fiz essa ligação na minha cabeça, né, que é a Ellen, né, que invoca o Nosferatu, mesmo não sabendo o nome dele, né, ela invoca ele, ela que chama por ele. Então, assim, o vampiro, assim, você chamar, ele vem. Por isso que tem aquela coisa, ele precisa que você convide para entrar, enfim. Eu vou fazer alguns apontes, já que o Glauber não veio. Eu vou, antes de fazer os comentários ali em relação ao que a Keila acabou de dizer, eu vou fazer um pouquinho de comentário a respeito do cinema, dos filmes de vampiro, em especial do Drácula e do Nosferatu como um todo. A primeira curiosidade que eu quero trazer aqui para o público e que eu vi, não vi ninguém comentar que eu me lembre de cabeça, é que alguns dos atores, todos eles têm um histórico ou com vampiro ou com Nosferatu. Por exemplo, o Dafoe, ele fez o papel do Max Schreck, que é o Orlok original, no filme A Sombra do Vampiro de 2000, que conta como teria sido feito o filme Nosferatu. Então ele faz o próprio ator que faz o Nosferatu nesse filme de 2000. Isso já é uma curiosidade. O Nicholas Hoult, né, que faz o jovem esposo ali, né, o Thomas Rutter, ele também faz um filme agora recente, do ano passado, que ele faz o filme, uma comédia, Renfield, O Sangue pelo Chefe, né? Então ele faz o papel do Renfield. E a terceira ator que vale a pena citar é a Lily Rose Depp, que é a filha do Johnny Depp com a Vanessa Paradis, que ela tá muito parecida com a Winona no Drácula do Coppola de 92. Bastante. Né? Chega, em alguns momentos, a causar um mal-estar. E aí eu preciso agora fazer alguns apontes meio soltos. Só rapidinho, Goya. Fala. Porque você falou dos atores, o Bill Skarsgård, que faz o Nosferatu, ele interpretou um vampiro em uma série chamada Hemlock Grove. A série não é aquelas coisas, tá? Verdade. Não vou indicar aqui pra ninguém. Se quiser assistir, assiste. É por conta e risco? É por conta e risco. É divertido. Tem umas coisas interessantes, mas ele interpreta um vampiro nessa série. Só queria complementar aqui. Boa. Obrigado, Keila. Eu tinha esquecido, eu tinha ouvido isso daí, passou batidaço. Mas o Bill, eu sou fãzaço da família. Né? O irmão dele também interpretou um vampiro. Todos eles são muito bons atores. Todos eles, acho que são 3, né? São ótimos atores. O irmão é o que faz o Homem do Norte. Então, ele também faz um vampiro no True Blood, que também não vou indicar aqui, é uma farofada, mas ele também faz um vampiro. Fica a curiosidade cultural. E aí, assim, ó, tem algumas coisas que eu vou falar, porque são bem trivia, assim, isso é bom para usar lá quando tiver a Campo Geek. Que esse é o tipo de pergunta que é para fanzoca de filme de vampiro. Primeiro... Já vou anotar. Que essa coisa do vampiro levantar do caixão,
e quando ele fala, né, o sotaque dele, I am Drácula, né, e essa voz meio gutural, meio que arrotada, né, que vem da profundeza, uma que essa voz ela faz uma menção ao estertor da morte. Então, quando você tem pessoas que estão próximas à morte, principalmente doentes terminais, eles têm esse som que é meio apavorante. Então, isso é uma das coisas que incomoda tremendamente. A gente não sabe, mas é instintivo. Mas o primeiro cara que faz o Drácula com sotaque é o Bela Lugosi, que também é do comecinho dos anos 20 e 30, que ele era romeno. E aí, quando ele se levanta e ele fala I am Drácula, a partir de então, todos os Dráculas usam essa apresentação. Então, essa é uma coisa que fica cravado como característica do personagem e que vale citar, inclusive, aqui fazer um rápido parênteses, que acontece também no Peter Pan, que o autor do texto original do Peter Pan, ele coloca uma regra que não pode ser rompida, que o pai da Wendy é o mesmo ator que faz o Capitão Gancho. Então, é uma regra subentendida que, na realidade, todo mundo que faz o Drácula imita o sotaque do Bela Lugosi, ou um sotaque romeno, que vai remeter ao Bela Lugosi. Eu assisti de volta a versão de 22 para procurar uma característica, porque, se vocês repararem, isso ficou marcado no Drácula do Coppola, de 92, a sombra do Drácula e o Drácula agem isoladamente. Então, por exemplo, no Drácula do Coppola, já que a gente está falando de vários vampiros e não só do Nosferatu, na cena que o Harper chega no castelo e que está jantando, quando o Drácula se aproxima dele e se debruça sobre ele, a sombra da mão derruba a vela sobre a mesa de jantar. Né? E em vários momentos do filme a sombra faz uma coisa distinta do corpo. Você está vendo o corpo em primeiro plano e a sombra está viva atrás fazendo outra coisa. E no Nosferatu ele faz isso. Eu falei, pô, será que isso veio no primeiro Nosferatu? E no primeiro Nosferatu, que é dividido em 5 atos, no último ato, no 5º ato, quando o Orlok se aproxima da Ellen, a sombra dele aparece sobre o peito dela e ele esmaga o coração dela. E você vê que a sombra faz esse movimento e ela se espreme como se tivesse sido tocada por uma agulha mortal, fria de aço, né? Então, você tem essa característica. A única cena que acontece isso é essa, no primeiro Nosferatu, e que depois acabou influenciando os outros filmes de vampiro. Deixa eu ver o que mais que eu tinha anotado aqui rapidinho. Nessa história não aparecem as 2 filhas do Drácula, mas isso a gente pode falar depois. Uma característica que no primeiro Nosferatu eu percebi, quando ele sai do Deméter, que é o navio lá que morre todo mundo, e que aí saem os ratos. Se você reparar na cena do Deméter do filme de 22, o Orlok chega de dia. Ele sai do fundo do caixão de dia. Então ele não temia o sol. E aí eu falei, pô, isso é uma furada do filme, né? Foi um descuido de continuidade. E o Eggers também faz algo similar, porque em algumas cenas do filme, o Orlok se manifesta durante o dia. Então, essa relação do sol, queimar o vampiro no dia, não é uma coisa tão a ferro e fogo. E aí eu passo para o Marcelo e para aquele que estão de mão levantada, e depois a gente volta para o cinema. Que aí eu quero falar de perspectiva e fotografia, etc. Então, Goya, eu quero pegar essas coisas que você estava falando, né? Comparando os dois, né? Esse lance das sombras e toda essa estética, né? Até pensando no que a Keila falou, o lance do gótico lá também, era muito característico nessa época do cinema, né? Do expressionismo alemão, por exemplo, que esse jogo de luz, de enquadramentos diferentes, essas coisas assim, eles usavam isso bastante, que é o que rolava na época. Aquele filme
o Gabinete do Dr. Caligari, eu acho que também tem muita coisa dessa forma, não tanto com as sombras agindo ali, mas foi muito usado e ainda assim foi algo muito assim, que foi na época foi muito inovador, assim, foi uma coisa muito, pô, que legal isso aqui e tal. Lógico, hoje se você assistir aquele filme de 22, você não vai ficar com medo, né? Porque não é bem, é outra coisa, né? Vamos dizer assim, mas na época era um negócio bem marcante. E é legal, realmente, tanto o Coppola quanto o Eggers agora trouxeram bastante esse lance da sombra no filme. As referências que o Eggers coloca dessa sombra é muito foda. É muito sensacional, cara, do jeito que ele coloca e tudo. A cena da carruagem lá, por exemplo, é muito legal, cara, assim, sabe? Que não aparece, você vê que é ele que tá ali, mas não aparece ele, cara, é muito foda. Então, assim, e o Coppola coloca isso também de um jeito... Lógico, anos 90, né? Vamos dizer assim. Mas é muito legal o jeito que ele coloca também. Porque o Gary Oldman é fudido, né? Mas é muito interessante. E o lance que você estava falando do dia, cara, eu não lembro disso. Mas esse filme aí, o Nosferatu, o original, a gente não sabe hoje realmente qual é a cópia realmente original do filme. Porque ele se perdeu e um monte de outras coisas. Então, as versões que a gente vai vendo, né, tipo, tanto no YouTube quanto em vários lugares, são versões que até a trilha sonora é diferente. A cor é diferente também. Então, são cópias de cópias e um monte de outras coisas assim. E naquela época, até onde eu estudei, foi que eles referenciavam, por exemplo, o dia com cores mais amareladas, à noite com cores mais escuras, mas não era bem preto e branco. Era quase que ali, era um preto e branco, mas não tão... Então, por exemplo, durante o dia você Sépia, vê... né? Uma cor meio diferente. E assim, então à noite era mais escuro, mais azuladão, escurão. E durante o dia era outra coisa. Então talvez, eu não sei, eu não lembro disso, eu tenho que rever o filme. E depende da versão também, para ver se isso realmente acontece. Mas se acontece dessa forma e o Eggers fez desse outro jeito, foi uma sacada dele tentar manter o mais original possível, porque ele já poderia ter usado, que nem o Herzog lá usou nos final dos anos 70, lá os nomes originais, ou que o Coppola usou. Não, ele usa os mesmos nomes que o Murnau usou lá o Warlock, né? Eu achei muito legal, porque ele era um fã também do cara. Esse filme ele queria ter feito há muito tempo. Ele fez A Bruxa já pensando em fazer esse filme, né? Parece que a história era essa, né? Mas nunca deu certo. Então acho que um pouco são essas referências ali também. Mas só fechando aqui para passar, eu concordo com tudo isso que você falou, aquele lá do filme. Essa parada gótica, o filme é bonito pra caramba, né? Ele é muito fodido. Mas o que eu falei, me incomodou pessoalmente aquelas coisas que eu te contei, assim. Mas eu acho um puta do filme foda, assim, sabe? Mas se fosse pra mim classificar, tipo, nos filmes do Eggers, o que você mais gosta? Ele não ia estar em primeiro, sabe? Pra mim, sabe? Porque não me surpreendeu como os outros filmes me surpreenderam. Mas... foda pra caralho. E o visual do vampiro, cara, eu achei muito massa, cara. Eu não fiquei nem um pouquinho incomodado com bigode, roupa e trejeitos dele. Eu achei muito foda, assim, sabe? Eu acho que eles poderiam ter mostrado menos ele, ia ficar mais legal, sabe? Você ficar mais... Não, eu queria mais. Mais. É porque eu gostaria de ficar naquele suspense de que você, porra, cara, não aparece, sabe? Sabe? Então, assim... Mas foda. Aí, só pra mim, antes de encerrar aqui, a Keila tinha comentado um lance lá do vampiro ser esse lance da obsessão do vampiro, né? Ser um lance meio sexual. E, cara, isso tem muito forte no filme, né? Até comentei ali, você falou que tem mesmo. Porque não é um romance, né? É uma obsessão e até uma parada que é quase que bem sexual mesmo do filme. Tanto dela, né? Ela tem esse lado bem... que ela fala, né, que ela tem algo dentro dela que é um demoníaco, que não sei o que e tarará, e ela acaba atraindo ele. Daí isso depois o Goya pode explicar um pouquinho mais sobre essa parada bem oculta que tem no filme, que ela quase que quando aparece o Defoe lá, que ele fala das ciências que ele está estudando e outras coisas assim, que provavelmente tem um monte de referência histórica, porque o Eggers não é burro, ele deve ter pesquisado isso pra caralho pra colocar no filme. Mas assim, essa parte sexual do filme é muito forte. A cena final, ela é uma cena
muito sexual. Apesar de ser bem grotesca, bem nojenta, ela é total, cara, assim. O jeito que ele tá em cima dela, sabe, assim, muito foda. E a atriz, pô, entrega tudo, né? É, exatamente, quase que uma necrofilia mesmo, cara, assim. Quase não, Porque ele é um morto-vivo, né? Tá certo, né? Foda. Mas era isso, passo a bola, assim. Depois a gente fala mais da estética. Então, só para não esquecer das coisas, né? O lance do doutor lá, o vampirismo, no século XVIII, ele foi estudado cientificamente. Chegaram um médico austríaco, Johannes Luckinger, eu acho que é assim que fala. Ele fez vários relatórios, né? Ele coletou diversos depoimentos, tal, para poder estudar, né, o vampirismo cientificamente. Então, isso também tem essa referência lá do doutor, que ele estuda, né, as artes, o ocultismo, né, o oculto, mas ele veio da ciência, né? Ele também tinha essa curiosidade da ciência. Então, o negócio do sol, né? O negócio do sol, que o vampiro morre no sol, não tem no Drácula de Bram Stoker, no livro, por exemplo. Tanto que ele anda de dia no sol tranquilamente, vai no cinema, enfim. Ele não é tão poderoso à luz do dia quanto ele é à noite. No Nosferatu também tem isso, ele anda de dia. E o que mata ele, o spoiler, mas o filme tem mais de 100 anos, gente, foda-se. O que mata o Nosferatu, né, no original pelo menos, não é o sol em si, é a junção do sol com o sacrifício da moça. Então, quando ele bebe o sangue dela, ele se torna vulnerável, né, ainda mais vulnerável à luz do sol, e daí morre. E foi dessa cena do Nosferatu de 1922 que daí veio essa ideia do vampiro morrer ao sol do resto da cultura pop. Então aí a gente vai ter vários livros e filmes que os vampiros não podem andar no sol, senão eles morrem. Então, né, tem isso. Inclusive na literatura, né, nas histórias de vampiro anteriores ao Drácula, né, também não tem essa coisa do vampiro andar no sol e morrer. Geralmente os vampiros, eles eram pessoas ali misteriosas, mas eles andavam durante o dia. Tem a Carmila, por exemplo, que foi a história que inspirou o Bram Stoker, né, escreveu o Drácula, uma das histórias que inspirou o Bram Stoker, que a Carmila, que é a vampira, ela anda de dia, só que ela fica mais, né, vulnerável, mais fraca, né? A Cristabel também, que é uma personagem, né, que ela não é chamada de vampira, mas ela é uma vampira, ela tem as características de vampiro, né, ela é de um poema, o nome do poema é Cristabel. Cristabel é o nome da mocinha, o nome da vampira é outro, que eu esqueci. É uma vampira que seduz uma mocinha que chama Cristabel, do Samuel Taylor Coleridge, o poema, do mesmo lado do conto do Velho Marinheiro, que tem a música do Iron Maiden. E ela também, ela não pode atravessar água corrente, ela não pode entrar nos lugares sem ser convidada, ela não pode, durante o sol, durante a luz do sol, assim, durante o dia, meu Deus, esqueci as palavras. Durante o dia, ela se torna mais fraca também. Então, tem toda essa coisa na literatura, né? E a questão, né, que você levantou, Marcelo, sobre, né, o filme ter essa coisa, né, é bastante sexual ali a relação entre os dois, né, tem uma tensão sexual muito grande, por mais bizarro que seja, né, porque ele é um morto-vivo, né, todo decrépito e em decomposição e meio nojento, enfim, mas tem, né, na literatura, né, a gente sempre vai encontrar vampiros que eles exercem uma atração muito forte sobre as pessoas. Nem sempre é sexual, né, mas eles sempre exercem uma atração muito forte. Então, mesmo quando por exemplo, o cara lá que é o servo, né, que chama ele de mestre, ele seduz o cara, só que de outra forma, né? Não é sexual, mas ele tá lá, aos pés dele. Né, é um fascínio muito grande. E na literatura, né, em livros como o Vampiro do Polidori, né, o próprio Drácula, a Carmila, o desejo de sangue do vampiro, o desejo pela vida dos outros é análogo ao desejo sexual.
e sempre foi uma coisa muito demonizada, né? Principalmente nesses períodos do século XIX, século XVIII. E eu achei muito bacana no filme tratarem isso, porque, né, a Ellen, né, ela tem ali aquela coisa, né, aquele fogo, né, ela é uma pessoa, né, que tem uma sexualidade ali mais aflorada. E naquela época, né, Deus me livre uma mulher gostar de sexo, né, uma mulher expressar, ter qualquer tipo de desejo carnal. Então, existe também essa questão da demonização da sexualidade feminina, né, no período do século XIX. Né? Então, assim, a mulher que era um pouco mais, né, ousada, né, mais sensual, uma coisa assim, era histérica, estava possuída, estava doente, estava maluca. Então, eu achei que foi bem utilizada essa ideia, né, dessa coisa do desejo, né, dela invocar essa criatura, né, extremamente que o doutor fala, né, ele não é simplesmente mal, né, é a morte em si, né, ele é a própria morte. Então, e essa relação dos dois, né, essa coisa é perigoso, mas, né, ela tem essa coisa que ela tem essa atração, ela sente essa atração. Então ela fala, né, que existe essa escuridão dentro dela e ela tá lá, ela se atrai. Então, isso é um traço muito característico do horror gótico também, da literatura gótica. E é isso aí. Foi comentado aí da ideia do vampiro não morrer por causa do sol, só ficar mais fraco e tal. Em que momento foi decidido de que vampiros, ao entrar em contato com o sol, começariam a brilhar? É aí que tá, eu nunca soube também. Sou contra, inclusive, tá? Vou deixar bem claro aqui. Naquele Midnight Mass, Missa da Meia-Noite também, né? Tem Midnight Mass. Que tem os vampiros, eles começam a brilhar e pegam fogo, né? Não, mas daí eles brilham porque eles estão se incendiando por dentro e morrem, né? Então, ali eu achei que ele ia... que ia acontecer algo parecido, assim, sabe? Mas eu tava esperando ele virar um monstro. Eu falei, não, se esse cara... tá bom, ele vai virar um capeta. Não. Foi triste, foi muito triste. Essa visão do crepúsculo aí que o Pedro colocou. Essa daí acho que só tem ali no livro da... Como que é o nome dela? Esqueci o nome dela. Enfim. Stephenie Meyer, eu acho. Dessa daí, Enfim. A Mormon. E depois eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Conservador, né? Pra vocês que curtem vampiros. Qual que é dessa pira de... Eu já vi em alguns outros filmes também, não sei se isso foi inventado ou deve ter vindo de algum lugar, dessa rixa de vampiro com lobisomem. Existe mesmo? Porque são dois monstros da Universal. Mas foi criado... luta por popularidade. Não. Lembrando que o Drácula, ele pode se transformar em lobo. Então, ele é os dois. Ele é os dois. Porque no Drácula do Coppola mesmo tem cena que o Gary Oldman tá lá lobão, assim, e tal, né? E tem ele mais monstruoso, mais morcegão, né, assim. Mas rola essas rixas, né? Tipo assim, em outros filmes e coisas assim. Eu imaginei que pudesse ser algo meio... A primeira referência disso que eu vi foi num sistema de RPG. Que eu não sei se era o Vampiro à Máscara, se era lobisomem, porque tem os dois. E, pra mim, a primeira referência que eu vi dessa treta entre vampiro e lobisomem foi em RPG. Porque até então, né, foi a que eu vi, né? E depois aí tinha filme, histórias, enfim. Tanto que eu fiquei muito confusa quando eu vi Drácula pela primeira vez. Falei, mas ele vira lobisomem, como assim? Né? Eles não são inimigo, né? Tipo assim. Mas Deve ter surgido da cabeça de algum nerdola da época. Igual nos dias de hoje, que tem a galera perguntando quem ganha, Batman ou Homem-Aranha. Né? Naquela época não tinha Batman e Homem-Aranha, surgiu quem ganha, vampiro ou lobisomem. Pode ser. Na realidade, isso aí é um pouquinho herança daqueles romances, Penny Dreadful, que eram romances de um penny. E que eram livrinhos, né, curtinhos assim para você ler no trajeto, no trem e tal.
e que já tinha histórias assim. Então você tinha história em que aparecia o Drácula, o lobisomem, o Frankenstein, tudo junto, né? Às vezes a favor, às vezes contra, às vezes se matando. Mas no próprio livro do Drácula, vale lembrar o seguinte, e no filme de 92, os lobos que aparecem no castelo do Drácula são o próprio Drácula, né? Que persegue a carruagem. No livro é o Drácula que é o cara que puxa lá a carruagem, o cocheiro. No Nosferatu, no primeiro, é o Nosferatu, e nesse do Eggers, ele não é. A carruagem não tem cocheiro, tá? E aí ele faz algumas homenagens ao Coppola. Uma delas é a cena do penhasco, da carruagem no penhasco. Só que no Coppola, tem uma hora que o Keanu Reeves olha pela janela e ele vê a roda quase escapando assim da estrada. E isso é descrito no livro, no diário do Jonathan Harper, que ele olhava para o abismo e ele ficava com muito medo, porque ele percebia que a carruagem perigosamente, às vezes dava a sensação que ia escapar caindo no abismo, né? E que aí não cai. Então tem essas citações. Tem uma outra citação, assim, é a Ellen no banco de pedra deitada, né? Numa sensação luxuriosa. E no Drácula de 92, que daí o Drácula, enquanto lobisomem, possui a mina, né? E além disso, quer ver, tem mais... sim, agora aqui é a hora de mostrar que para vocês que vão apenas ouvir, eu apenas lamento. Infelizmente, vocês vão ficar sem essa informação adicional, mas eu vou aguçar a curiosidade de vocês, em que, na realidade, deixa eu ver, ele aqui está puxando uma imagem, deixa eu ver que imagem ele está puxando. Isso aí é a maletinha do Van Helsing? Do Van Helsing. O Van Helsing no filme abrindo as imagens numa janela separada e o William Dafoe é o Van Helsing, né? Vamos dizer assim. Ele é o Van Helsing. Van Helsing. Com outro Mas nome, que eu quero pegar... Então, deixa eu pegar aqui, deixa eu achar... Aqui, ó. Eu queria mostrar o cartaz do Drácula de 92, que você olha, você vê rapidinho toda a construção, os personagens ao redor. Você tem um gárgula em cima, né? E aí você tem no Nosferatu exatamente a mesma. Essa é uma outra homenagem que ele faz ao Drácula de 92. Uma das versões do cartaz é praticamente uma releitura do Drácula do Coppola, né? E depois eu quero usar outras imagens que são referências ocultas no filme, mas antes disso eu quero voltar um pouquinho para a gente para comentar a questão de novo da fotografia que você comentou, do expressionismo alemão, né? Mas tem uma coisa que na realidade os filmes tinham uma sensibilidade muito ruim naquele período. Então os caras tinham que pôr muita luz. Então uma das características que era aquilo tudo ser muito branco, tal, e aí ter que fazer essas mudanças de cor, na realidade, assim, porque o filme era muito pouco sensível. Então mesmo as cenas de escuro, aí eles tinham de dar um jeito de aumentar o contraste para fazer que era dia em relação à noite. E quando era escuro, tinha que fazer o troço em volta o mais preto possível para que ficasse só aquilo que seria mostrado. Que aí o cérebro mesmo vai completando, né? Mas uma das coisas que me chamou extrema atenção no filme, foi essa coisa do filme ser quase inteiro, eles chamam hoje o efeito prata, que não é bem preto e branco, ele tem uma luminosidade como se fosse uma noite de lua cheia, então tudo meio prateado, assim, meio preto e branco, meio... Tem cor, mas você não percebe, você não distingue, a não ser que seja muito forte. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção
foi a perspectiva forçada. Se vocês olharem já nas primeiras cenas que começam na cidade, você vai ver que parece aquelas enfeites distantes que agora tem, que você faz o beco diagonal do Harry Potter para pôr entre seus livros, assim, que aí fica um bequinho assim e um cenário fundo. Isso se chama perspectiva forçada. E ele usou isso maravilhosamente bem no filme, porque ele quer dar a ideia dos ambientes fechados, né? E em compensação, eles têm... E em compensação, ele, quando vai para o castelo do Drácula, você vê que ele bota uma cena mais aberta, mas porém tudo muito decadente. O castelo do Drácula, você vê, você fica com pena. Você diz, nossa, que bosta de castelo é essa? Porque todo mundo tem ideia de castelo, assim, aquela coisa suntuosa e tal. E ali, gente, é um troço que é para lá de decadente. E aí, aqui me faz uma referência, Keila, você que é historiadora formada, eu sou diletante, então você vai me corrigir. Mas, na verdade, além dessa coisa do fascínio vampírico e tal, tem dois papéis aí que vale a pena citar, que é o do velho tarado, né? Que sempre vai ter um velho babão, o tiozão, né? E você, além do tiozão, você tem o personagem que acontecia ali quase até a época da Revolução Francesa, então Luís XIV, Luís XV e tal, essa turma ainda fez o direito, usou o direito do rei, que era de deflorar as noivas. Então a mulher, o casal casava, mas a primeira noite era do rei. Então o rei podia requisitar a esposa para ele. Ele dizia, opa, essa lua de mel é minha. Né? E isso nesses vilarejos ou, né, nos feudos, etc., você vai ver isso extremamente forçado. E até aqui no Brasil, o coronelismo se perpetua isso também, que é o direito de deflorar as garotas virgens, né? Para que fosse o primeiro amante. Eu vou ensinar para essa mulher o que é amar, né? Então você tem isso, você tem o velho babão, e ao mesmo tempo você tem essa coisa do poder do dinheiro de dizer, eu estou comprando o seu amor, porque você vê que no filme ele compra ela, apesar de ter toda uma cena antes, mas o que ele faz o contrato com o Thomas é o contrato por ela, ele paga por ela, ele não paga pela casa em Londres, ele paga por ela. Então, e que também as famílias antigamente tinham esse hábito de vender a filha para alguém poderoso, para que ela se desse bem. Tipo, a nossa família vive numa situação terrível, mas pelo menos a minha filha vai ter um final melhor do que eu, né? E aí você vê isso muito bem explorado no filme, e a ideia, e realmente essa sessão de necrofilia que tem na cena final do filme é aquilo, né? É um velho de quase 100 anos, é o velho da lancha de hoje. Mas não é? Que acha que tem carro, que tem dinheiro, que tem não sei o que, ele vai sair com a gatinha que ele quiser. Entendeu? Tem um até que se elegeu presidente dos Estados Unidos esses dias. Então, você vai ver as pessoas usando o poder do dinheiro, e aí vem essa história do poder vampírico de destruir a dignidade das pessoas, porque o que ela está vendendo não é nem o corpo, é a dignidade. Você deixa de ser quem você poderia ser, de ser quem você é, e você vê que o próprio noivo, na hora que ele fala do dinheiro, ele tenta recusar, mas ele percebe que contrato é contrato, ele perdeu. Fica isso meio que subentendido na história, né? E aí, como eu falei no nosso bate-papo lá, é uma versão tétrica do Chapeuzinho Vermelho, porque o papel do lobo no Chapeuzinho Vermelho é esse, é ensinar para uma menina que está recém entrando na puberdade, por isso o vermelho, que não se deite com o homem mais velho, né? Então é para não se deitar, recuse isso.
tá? Então, assim, tem todo um substrato aí, umas entrelinhas que o Eggers explorou muitíssimo bem, a meu ver. Para mim foi maravilhoso tudo isso, e por mais que as pessoas digam, você destruiu o mito do vampiro, não. Nós estamos recontando em forma artística o mito do vampiro, né? Você está revisitando a história de forma artística, né? Vai lá, Keila, eu vou abrir aqui para a Ju entrar, vai falando aí. Isso que você falou do velho, babão, da lancha, né, dos homens mais velhos que ficam aí atrás das novinhas, isso não é destruir o mito dos vampiros. Se alguém usar esse argumento, pois a pessoa vai ser desbancada historicamente e com base na literatura de vampiro também. Por quê? O Drácula, né, o Conde Orlok, eles são vampiros que são aristocratas, eles são homens nobres, né? A imagem... Oi, Ju! A imagem do vampiro aristocrata, ela vai surgir no Vampiro do Polidori. O Vampiro do Polidori, né, ele cria esse vampiro, né, inspirado também pelo nosso querido, desquerido Lord Byron, né, que não era lá a melhor pessoa do mundo, né? E ele cria esse vampiro, né? E o vampiro ele usa para fazer uma analogia a estes homens ricos, né? Poderosos, que usam as pessoas ao seu redor, que sugam elas, né? Então ele tá sugando o sangue. De tirar a essência da pessoa. Exatamente, é exatamente o que você falou sobre a dignidade, Goya. Então, assim, o vampiro, ele é a analogia, né, dentro do livro do Polidori, ele faz essa analogia desses homens poderosos, né, que eles acham que eles têm poder sobre tudo, inclusive sobre a vida, os desejos das pessoas, eles podem usar, né, se alimentar da vida, da energia dessas pessoas. Então, isso tem total sentido, né? Tanto que no livro do Drácula, né, do Bram Stoker, o Drácula também está fazendo isso, ele começa a fazer isso desde que o Jonathan chega lá. Ele começa a explorar ali o Jonathan, porque ele quer aprender o inglês perfeito. Aí quando o Jonathan lá já tá lá ferrado, fraco, preso lá no castelo, e o Drácula vai para Londres, ele tá usando as roupas do Jonathan, né? Então ele meio que quer usurpar ali o lugar de homem inglês do Jonathan, né? E daí chega lá, ele faz isso com a Lucy, né? Ele vai e se alimenta dessa moça, que é uma moça nobre, de uma família rica, e depois ele vai atrás da Mina, que é uma moça, né, da classe mais pequena burguesa ali, ela tem que trabalhar, né, para sobreviver, ela é uma pessoa rica. Então, existe muito essa ligação, né, da figura, né, do vampiro que se alimenta de sangue com esses homens nobres, né, que sugam a vida das pessoas, né, seja o casamento com uma moça extremamente mais jovem, né, o abuso de poder em cima, né, de esposa, filhos, de funcionários, enfim. Militamos. Dom Juan. Não é Dom Juan, é a biografia do Lord Byron. A biografia do Byron, babado. O Byron, eu gosto muito dos trabalhos dele, mas ele era uma pessoa... Ele era um ser, hoje, aos olhos de hoje, um ser abjeto, né? Mas aí você tem justamente tudo isso que a gente está apontando, essa questão da aristocracia, em que para eles usar pessoas e usar animais, inclusive acho que a namorada do Marcelo, né, a esposa do Marcelo, estava comentando nos últimos encontros que a gente teve, que, por exemplo, a mãe dela não tinha amor nos bichinhos, né? Então ela criava o porquinho para matar, ela criava o coelhinho para comer, né? E você vê que nesse período histórico, né, essa aristocracia via as pessoas desse jeito. Então você via pessoas para destruir. Então o Marquês de Sade salienta maravilhosamente isso nos 120 Dias de Sodoma. Quem não leu, leia. Se tiver estômago, eu desafio a passar da página 50. Né? Eu tive oportunidade de ler. Eu ainda não tive coragem. É tenso, sabe, Keila? Eu vou dizer, eu li porque
pelo interesse, inclusive, tem um livro da UEL, que é de um doutor, acho, da UEL, que daí ele faz as cartas que o Marquês de Sade trocou com a esposa enquanto ele esteve na Bastilha. Eu tenho esse livro e eu tenho um outro que são os diários do Marquês de Sade. Então eu tenho fora o Justine, que no Brasil, Justine é uma moça que é sistematicamente estuprada por homens mais velhos, né? E no Brasil, a primeira edição que a gente tem é uma edição em quadrinhos, maravilhosamente ilustrada, na época da ditadura, em 1979. Nossa, que engraçado, né? A gente vê a aristocracia com esse mesmo olhar, né? Fica aí a dica para vocês, depois nos comentários, uma hora a gente vai ser cancelado por causa disso, mas a gente não pode ficar quieto, porque você vê, e esse mito do vampiro, ele vai trazer isso muito forte, que é isso, e perceba que do mesmo jeito que o aristocrata, ele é fraco, porque a relação na astrologia, a gente chama a relação de Vênus-Plutão, das representações mitológicas é o mito do vampiro, porque o vampiro se faz de forte, porque, eu vou possuir, vou beber o sangue das pessoas, mas se ele não tem sangue para beber, ele morre, né? Se as pessoas não caem no jogo de sedução dele, ele morre, né? Então, ele é um cara fraco, que água benta, um pau empalado no coração, ele morre, se tomar sol, ele morre, não suporta ver a própria imagem no espelho, né? Não é só que os outros não veem, mas ele não se vê. Então isso tem um simbolismo aí muito grande, que é não se enxergar, né? Aquilo lá, você não se enxerga, né? O vampiro não se enxerga. Então você vê que todas essas referências são muito interessantes para trazer. E só uma coisa que antes que eu esqueça de comentar, eu já vou passar para o Marcelo, que o Marcelo mesmo comentou, esqueci. Não, que na verdade essa questão toda assim do vampiro, ela acaba sendo extremamente interessante, e o Eggers, ele fez muito bem em mostrar pouco o Orlok, né? Um dos sucessos desse filme é ele mostrar o mínimo possível, e a única vez que a gente vê o vampiro por inteiro é ele nu morto, com aquela bunda seca dele, né? Então você não vê ele em grandiosidade, em nenhum momento o Orlok é grande, né? Ele é obscuro, né? Você vê ele como sombrio, monstruoso, mas você não vê ele por completo, você não vê, ele não se revela, e quando ele se revela é a imagem da decadência, né? Então é muito interessante. E de novo, uma outra referência só para passar para o Marcelo, é essa questão do amor, que ele fala que ele não pode amar. E aí eu escrevi aqui no nosso bate-papo, o vampiro, ele é incapaz de amar, mas ele é pleno no desejo de possuir. Ele fala isso no filme, né? Que ele fala que ele é só um apetite e nada mais. É só um apetite inesgotável, né? Uma ânsia. Eu achei muito, muito bom. As falas dele são muito boas, principalmente quando ele tá falando de si, né? Que ele fala que eu não posso amar, mas ainda assim, sem você, eu nunca estarei satisfeito. Então ele usa essa questão, não vai estar satisfeito, né? Porque a fome dele não será aplacada, o desejo. Então não tem nada a ver com amor. Isso. Vai, Marcelo. Esse filme, esse livro que você falou do Marquês de Sade, tem uma adaptação para o cinema do Pasolini, de 75. Eu vi essa adaptação só. É bem pesado mesmo, realmente. Não tenho a intenção de ler o livro depois que eu vi o filme. Mas enfim, só parênteses ali. Mas você estava colocando algumas coisas que eu ia perguntar depois, talvez você pudesse até colocar um pouquinho melhor. Bom, primeiro, a escolha que o Eggers faz de colocar o vampiro possuindo as pessoas, não com aquela tradicional mordida no pescoço, né? Ele meio que parece... Eu não sei se foi uma escolha que ele colocou assim, ou se foi por alguns relatos históricos, sei lá, mas é que ele crava no peito da pessoa, né? Assim, tanto no...
Tanto lá no final da mina, né? Que eu esqueci o nome dela, Ellen, né? Ellen. E quanto até no outro carinha lá, no Rainfield. Eu esqueci o nome dele. O Jonathan Harker. Desse filme aí. Então não sei se foi a escolha que ele quis colocar ali, ou se ele pesquisou de alguma forma dessa forma, ou se foi mais lógico. Eu vou possuir o sangue dessa pessoa, o coração tá aqui, então eu vou direto, sabe? Foi meio que isso aí. Não sei se vocês têm informações sobre isso. E uma coisa que eu fiquei assim... desculpa. Tá, beleza. A Keila já vai falar sobre isso. E daí, só para depois passar para Keila e já jogar um gancho para vocês também, essa parada, o que eu achei interessante ali, a parte que eu gostei menos, como eu falei, foi a parte que vai pra cidade, mas o que eu gostei muito dessa parte da cidade é a parte que tem o Defoe, que nem aquilo colocou, né? Ele era um cara da ciência que vai estudar coisas do oculto, né? E o vampirismo, essas coisas assim, já foi estudado de alguma certa forma. E eu achei muito interessante as coisas que esse cara... que foi expulso, né, vamos dizer assim, do meio acadêmico lá por ele estudar o ocultismo e tal, ele era o cara que chegou e falou assim, pô, você amarrou a mulher na cama, meu, você solta ela, né, tipo assim, e ele era o cara mais lógico possível ali no negócio, sabe, assim. Eu achei muito interessante essa colocação dele como sendo uma pessoa meio diferente ali, tem um pensamento um pouco diferenciado, mas super, tipo assim, ele evidenciava coisas que os outros ficavam pensando, porra, mas eu não pensei nisso, então achei muito interessante essas colocações. Aí eu queria perguntar, né, daí perguntar não, talvez colocar, pra gente discutir, esse lado oculto ali, essas práticas que ele fez quase, eu não sei se foi um exorcismo ou se foi algo parecido com um exorcismo que ele faz com ela lá no quarto, que ele meio que até fala uns nomes, algumas palavras assim e tal. E daí os textos que ele vai ler da maldição lá, que o vampiro morre no sol por causa que ele possui lá o corpo da pessoa, e daí é exposto ao sol antes do cantar do galo, e não volta para, vamos dizer assim, para a terra que ele está enterrado, e essas coisas assim, sabe? Então essas coisas assim eu queria que talvez jogar para a gente discutir sobre como isso é retratado no filme, se vocês provavelmente tem uma pesquisa do Eggers ali e tal. Enfim, passo a minha bola para Keila falar ali da mordida no peitinho. A mordida no peitinho, ela é anterior à mordida no pescoço. Né? Ela aparece em alguns relatos folclóricos, né, de que o vampiro, ele mordia onde é próximo do coração, né? Até o Dafoe, ele fala isso numa entrevista, que ele fala, né, que o Eggers, ele tentou, né, resgatar essa imagem mais histórica, né, do vampiro que mordia próximo do coração e também que é mais poético, né? Então, em Carmila, em Cristabel, as vampiras, elas mordem as suas vítimas. As duas são vampiras, são mulheres que gostam de outras mulheres, isso é muito legal também. Elas mordem próximo ali ao coração, na região do seio. O Drácula eu já não lembro onde que ele morde. Eu sei que a mina bebe o sangue dele por meio de um ferimento no peito. E o Nosferatu é no peito. Então, isso aí foi uma escolha do Eggers baseado aí nessas referências aí que já trouxemos. Mas... É isso. Muito bem. Então, hora de falar do oculto em Nosferatu, né? Eu vou aproveitar aqui e colocar de novo as imagens. Então, eu fui ver também, no primeiro filme já aparece. As imagens que eu estou mostrando aqui enquanto eu converso com vocês são do filme de 1922. Então, na realidade, inclusive se você pegar aqui em cima, onde eu estou apontando, você vai ver que na realidade ele está escrito em cifrado
mas é praticamente o nome de Clavículas de Salomão. Clavículas na primeira linha e Salomão na segunda. Inclusive termina um mão ali, M-A-O, quase no final. Né? Se você ver aqui assim, ó, as últimas letras quase ficam Salomão. E na realidade, ele usa vários selos, né? Aparece ali essas escritas, né? E aí você vê, por exemplo, aqui você tem o selo, né? Um quadrado mágico, a gente chama de Kamiya, né? Dentro da magia, que é, por exemplo, aquele famoso Sator, Arepo, Tenet, Rotas, né? Então você vê essa referência aqui, e que era uma coisa muito comum na Europa medieval e até no século XVII, foi a era dos grimórios. E aproveitando para falar isso, esse material todo é muito interessante, porque logo na primeira cena que aparece o personagem do Defoe, quando o amigo dele lá chega e diz: professor, eu vim aqui encontrá-lo, né? Ele diz: que bom, eu quase estou a decifrar o 5º livro de mistério. Então ele está fazendo uma referência exatamente a esse livro aqui, os 5 livros de mistério de John Dee. Tá? Então, o livro que ele cita se chama Mysteriorum Liber Quinti, ou Misterioso Livro Quinto, né? Que está aqui. Então, ele está fazendo uma analogia a esse material. E o que é interessante, além disso tudo, é que, na realidade, o Marcelo citou ali essa coisa dele interessado em ocultismo, mas, ao mesmo tempo, ser o cara mais lógico, né? Por quê? Porque, na realidade, nesse período, o cientista natural, aquele que estudava a natureza, é importante lembrar que o espírito era considerado parte da natureza humana. Então, não havia um conflito entre, por exemplo, você ser um médico e receitar remédio para as pessoas e, de repente, você dizer assim: eu vou ter que fazer um exorcismo nessa aqui, porque o caso aqui não é para remédio, né? Então, ele está perfeitamente enquadrado nessa ótica que tinha, onde a ciência ainda não era separada de um sistema de crenças. Então, ele vai citar as clavículas de Salomão, ele vai citar, por exemplo, ele faz conjurações da Goécia, que você estava falando do exorcismo, ele faz... ele vai entrar no texto da Goécia de Salomão, atribuído a Salomão, não é dele, né? Mas é atribuído a ele. Então, na realidade, o personagem dele, ele vai fazer. Os gatos, né, tem algum significado, né? Pergunta a Ellen. Sim, porque na realidade os animais em si, tanto o gato como o cachorro, o gato preto, por exemplo, era representado como sendo a alma de um familiar. O que é uma alma familiar? Então, você pode convidar um espírito para morar dentro de um objeto, uma bola de cristal, um espelho, por exemplo, na Branca de Neve. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Naquele espelho mora um espírito. Você diz: olha, eu tenho um espelho aqui para alugar, você não quer morar aqui? Eu dou cama, casa, comida e você me revela o futuro, né? Em síntese é isso. E os gatos, eles tinham tanto a cultura de seu familiar. Por exemplo, Odin tem seus 2 corvos, Hugin e Muninn, né? Um conhecimento, outra memória, que saem pelo mundo durante o dia e de noite pousam no ombro de Odin e vêm fofocar para ele, né? E no Drácula, os lobos, por exemplo, fazem isso. Ele pode dominar qualquer animal. Ele pode não apenas se transformar em lobo, em morcego, mas como qualquer animal, ele pode se transformar em nuvem, né, em vapor, e ele também se transforma em ratos. Tanto é que no Drácula do Coppola, quando vai começar a cena com o Van Helsing, que é a perseguição, eles abrem o quarto, a casa do Drácula, e ele está numa forma demoníaca e se desmancha e sai um monte de ratos fugindo,
né, que eles não conseguem perseguir. Então, os próprios... Então, e aí, detalhe, são animais, no caso dos ratos, que trazem a doença, né? Já o lobo e o gato são animais que levam a doença embora, porque o gato, em especial no Egito, ele era adorado, porque ele comia todos os parasitas, né? Ratos, baratas, moscas, piolhos, né? Então ele consome naturalmente todas as pestes, né? E aí, inclusive, uma das teorias sobre a profusão da peste negra é porque tinha perseguição aos gatos, por causa das bruxas. E aí os gatos aumentaram tremendamente porque não tinha predador natural para os ratos naquele período, a não ser o gato, e eles eram perseguidos como se fossem espíritos de bruxas que ficavam em animais, né? Na Guerra dos Tronos, essa habilidade de se transformar em animais é um wag, né? Que eles viram warg, né? Isso. Então tem essa característica. E é uma questão xamânica isso. Isso já vai por um lado do xamanismo, né? Que você vai ter os animais totêmicos e que aí você vai ter essa parada aí de se transformar em animal. O homem-lobo, o homem-urso. No Tolkien tem muito. Por exemplo, um personagem que não foi explorado nem no Hobbit, nem no Tolkien, que eu me lembre no filme, é o personagem que é o Homem-Urso. Bjorn. Bjorn. Ele vira um ursão. Ele vira um ursão. É um animal totêmico, né? Então ficou perdido um pouquinho na história. E o Eggers, ele resgata isso, e eu estava vendo que já tem no filme original, por isso que eu mostrei ali aquelas fotinhas, depois eu subo lá no grupo para vocês, em que ele pega câmeras da magia, né? E, de novo, aí faz uma ponte com aquilo que a Keila estava falando. No século XIX, havia um interesse racional pela magia, no sentido de tentar entender. Então, você estudar o ocultismo era considerado assim, nossa, o cara é top dos tops, o cara é o cara mais in que tem, né? Esse cara tá na crista da onda, porque era o cara que ia estudar, era considerado muito chique. Então, se você pega, por exemplo, Oscar Wilde, Bram Stoker, Bram Stoker já foi dito que não, já foi provado que não. Mas Oscar Wilde, então vamos ver quem fazia parte da Golden Dawn. Oscar Wilde, o Bram Stoker levou a fama, o Bulwer Lytton, que escreveu Zanoni, que também é um livro famoso do período, tá? Florence Farr, que era irmã do filósofo Henry Bergson, né? O Arthur Edward Waite, William Butler Yeats, que foi Nobel de Literatura em 1924. Então, a nata da cultura da Inglaterra, no período, pertencia a movimentos esotéricos, né? Em especial a Golden Dawn. E, inclusive, por isso que a Golden Dawn não é papo aqui para este podcast, mas por isso que a Golden Dawn teve que acabar, porque era muito cacique para pouco índio. Era muito gente com QI lá em cima, eram artistas, eram filósofos, era muita gente com uma cabeça muito à frente do seu tempo, o próprio Crowley, né? Então foram pessoas que quase tudo que você tem da literatura romântica, né? Tudo isso vem com a Golden Dawn para nossa mão. Nós herdamos isso aí, né? Então esses caras construíram o século XX e o Bram Stoker é um deles. Né? A gente não pode esquecer isso. Talvez o Bram Stoker tenha levado a fama, mesmo sem fazer parte dessa galera, porque ele era muito amigo do Oscar Wilde, né? Eles eram amiguinhos. Então, às vezes, sei lá, ele frequentou umas festinhas e ele era muito da galera, assim, o Bram Stoker, né? Ele era muito amigão das pessoas, ele ia conversar com todo mundo. Era da patota. Ele era muito... Dizem que ele era muito carismático, assim, conversava com a galera, ele era gente boa pra caramba. Enfim. Não, e curiosidade, viu? Já também que você é historiadora. Dentro do Museu Britânico havia um templo da Golden Dawn funcionando, porque eles tinham muita influência egípcia. Então todos aqueles filmes que nem no filme da Múmia, o Sombra, tal, que aparece sempre um
um egiptólogo maluco que quer fazer, que tem uma sociedade secreta dentro do museu, é inspirado no nosso amigo ali, no Bud, no Edward Wallace Bud, porque o Bud ele foi curador das antiguidades assírias, persas, fenícias e egípcias até os anos 30. Então, ele é o cara que descobriu, por exemplo, o Livro dos Mortos, o papiro original. A única cópia completa existente foi esse cara que conseguiu. Caramba. Então, e esse cara era também parte da Golden Dawn, existe documento que prova isso, e ele funcionava uma loja, um templo da Golden Dawn dentro do Museu Britânico. Que demais. Você pensa? Então o pessoal se reunia no museu, rodeado por múmias, por aqueles artefatos, tanto é que o espelho, as peças do John Dee estão lá, né? Para fazer essas coisas malucas. Então imagine, Keila, você como historiadora, viver no meio dessa turma, como escritor, como alguém das artes, como alguém da academia, você tá no meio de um bando de maluco assim, cara, vamos fazer um ritual hoje, opa, vamos ferver. Aí todo mundo tomando, como é que é, o absinto, ficando muito louco, né? Fazendo ritual, escrevendo poesia, lendo. Então imagine as festas que essa turma dava. Vidão, hein? Né? Passa a bola para vocês aí. Agora fiquei triste, né? Falando, não, sou historiadora, escritora e nunca fiz nada disso. Tô chateada. Bom, eu já fiz o meu convite para vocês virem para cá, né? Pra gente tocar horror aqui. Vai ter que ser. Vai ter que rolar. Eu acho... Só para citar, até o Pedro já teve aqui, né, Pedro? Pois é, ó. Olha aí, ó. Pior que é verdade. Foi uma visita muito interessante, diga-se de passagem. Olha aí. Eu quero ir. Eu quero ir para aquele evento geek lá que vocês comentaram. Tô interessada. Gostaria de comentar uma coisa aqui, que eu tava vendo, né, os livros, né, os vampiros na literatura. Tem um livro brasileiro, né, que foi publicado também, foi publicado antes de Drácula, inclusive, do Aloysio de Azevedo, chamado A Mortalha de Alzira. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu indico bastante, é um livro muito bacana, muito sensacional. Conta a história de um jovem padre, adoro história com padre, né, adoro. E ele foi adotado por um outro cara que era padre, que virou padre porque ele tinha uma vida de pecado, e daí se arrependeu e quis se redimir, virou padre, adotou um menino e falou, esse menino também vai ser padre. E ele foi criado, só que daí ele isolou o menino do mundo para ele não ter contato com nenhuma tentação. E ele virou um padre, né? Ele era muito inteligente, era um ótimo orador e era um rapaz muito bonito. E aí um dia ele tem que fazer uma missa numa igreja grande e aparece lá essa Alzira, que é uma cortesã, né? Uma mulher bastante conhecida, rica, belíssima, e muito conhecida por, né, deixar os homens apaixonados e partir o coração de todos eles, que ela não quer nenhum. E ela fica apaixonada por esse padre, né? Só que aí ela fica doente e morre, né? E ele fica todo lá triste porque eles tiveram breves encontros, assim, né? Nada romântico, mas ele também meio que se apaixonou por ela, e daí ele fica triste porque ele não conseguiu falar pra ela que ele amava. Enfim, aí ela começa a aparecer pra ele em sonhos, e aí ela leva ele para uns rolê onírico, assim, né? Umas coisas, umas festas, um negócio bem, bem doido, assim, no plano dos sonhos, né? E só que daí, no final de cada noite dessa, né, de festa, e daí ela ensina pra ele o que é bom na vida, eles dançam, eles comem, enfim. Aí no finalzinho ela sempre bebe o sangue dele. Caramba. E aí ele acorda, cada dia ele acorda mais cansado, ele vai definhando. Então, é um livro muito bacana. Eu conheci, não faz muito tempo, eu conheci esse livro, né?
E eu li e eu achei a história sensacional, porque assim, a primeira parte, né, é toda essa coisa mais romântica deles se conhecendo e, né, uma coisa sofrida ali, desse amor proibido, e ela rejeitando todo mundo porque ela tá completamente apaixonada pelo padre. E depois aí essa segunda parte mais fantástica, assim, que tem toda essa coisa, né? Então chama A Mortalha de Alzira. É recomendado aqui para vocês, é bem bacana. É de 1893 esse livro. Procurarei. É facinho de achar, ele tá em domínio público. Olha aí. Ó, já aproveitando então que você tá dando recomendação, eu vou dar uma recomendação aqui também de um filme de vampiro também. E acho que a gente pode ir até encaminhando por uma reta final aqui, porque eu tô esperando o Hilda Furacão, que colocou aqui a Ju. A Ju está escondida aqui, ela não está se manifestando, assim como Ludmilla. Mas a minha recomendação é o filme que tem o Willem Dafoe no filme, que é A Sombra do Vampiro, de 2000, que é um filme que fala sobre a gravação do Nosferatu lá dos anos 20 original. Meio que, na época, o ator que interpreta o Nosferatu, ele tinha um tipo meio estranho, assim, e ele não era um ator tão em evidência, então todo mundo ficou naquela, pô, será que esse cara é real mesmo, um vampiro, sabe assim? Então rolou essa discussão, e daí nesse filme, né, A Sombra do Vampiro, mostra esse processo de gravação do filme, né, que é bem interessante, é com o John Malkovich, e o Willem Dafoe. O resto da galera eu não conheço muito bem, assim, tal, mas é um filme muito legal. Fala sobre a gravação do filme Nosferatu. Eu tenho em VHS, pra você ter uma ideia, esse filme. Eu nem tenho onde assistir o VHS. Mas eu acho que você deve encontrar aí nos piratas da vida aí, Nas da internet. internets da vida. Nos mares da internet. Nos mares da internet aí, né? Os Capitão Gancho aí da vida. Então fica aí a minha recomendação para você que quer ouvir. Eu sei que o Pedro vai falar do Crepúsculo. Então, tô brincando. É a desrecomendação. Passa minha bola aí. Vai, Pedro, quer falar alguma coisa ou não? Sim. Além de falar mal de Crepúsculo, acho que não tem nada que dê pra acrescentar, porque foi um bate-papo muito completo. Pois é. Fala da Campo Geek, que vai ter. Olha não, aí. né? Pode Vamos falar? deixar isso pra quando começar a sair as coisas. Olha aí. Não vou dar spoiler. Vou dar spoiler de coisas que eu não sei. Seu pai te mata depois, né? Porra, você falou a data. Quem disse que vai... Não posso dizer que vai acontecer no dia 30 de fevereiro. Olha aí. Eu quero terminar minha participação, então, lendo, se vocês me autorizarem... não. 3 poeminhas curtos do Byron. Olha aí. Esteja autorizado. Manda ver. Isso. Eu adoro. Então, olha lá. Ó. Então, fica como referência do século XIX, uma ode ao século XIX. Não pronuncio, não escrevo, não suspiro teu nome. Há crime nesse amor e há dor nesse nome. Mas a lágrima que nesse momento queima minha face faz entrever os profundos pensamentos que se escondem nesse coração silencioso. Curtas demais para nossa paixão, longas demais para nossa paz. Foram aquelas horas, sua alegria, seu amargor acabará? Nós nos arrependemos, nos renegamos, queremos quebrar nossos grilhões. Nós nos separaremos, nós nos fugiremos para nos unirmos novamente. Oh, que a felicidade seja tua e que o crime seja meu. Perdoa-me, minha adorada, abandona-me se quiseres, mas esse coração que te pertence morrerá sem se aliviar. O homem não quebrará o que apenas tu pode destruir. Né? Lembra? E aqui, calma, que ainda tem mais. Todas com algum sutil toque ao Nosferatu.
O objetivo da vida é a sensação. Sentir que existimos mesmo no sofrimento. É este o vácuo suplicante que nos leva ao jogo, à guerra, às viagens, a quaisquer ações fortemente sentidas, cujo atrativo principal é inseparavelmente a agitação. E o último, para fechar com chave de ouro, é que ele encontra um crânio. Então ele está passeando com um amigo e eles encontram um crânio. O cachorro desenterra um crânio e ele manda fazer um caneco com esse crânio. E daí ele coloca uma placa com um verso, e diz assim: vivi, amei, diverti-me como tu. Estou morto, que a terra abandone meus ossos. Enche, amigo, não podes fazer-me nenhum mal. Os vermes têm lábios mais feios que os teus. É melhor conter uva espumante do que alimentar a raça crescente de vermes. É melhor ter em mim bebida de deuses do que a carne de réptil. Bom demais. O Byron era foda, cara. Ô, massa. Gente, muito obrigado. Antes de tudo, uma indicação aí, não tem a ver com vampiro, mas um livro bem bacana da Keila. O livro novo dela, O Evangelho da Noite. Tá bem legal. Estou nos capítulos finais. Não é um livro de vampiro, mas é um livro que fala de oculto, terror, suspense e tal. Uma história bem bacana. Você consegue encontrar na Amazon, né, Keila? Isso. Tá um precinho bem legal. E tem a versão Kindle e tem a versão só, por enquanto, só Kindle. Só Kindle. Só a versão digital. Beleza. E em breve em figurinhas autocolantes. Muito legal. Lançado no último Halloween do ano passado. Foi por aí, né? Não, foi em dezembro. Foi em dezembro? Tá. Eu achei que era no Halloween. Não deu tempo. Era pra ser, né? Era pra ser, mas não deu. Tá. Mas beleza, então fica essa dica aí se você gosta de terror, suspense, essas coisas aí. Bem bacana, assim. Depois que eu terminar, eu vou trocar ideias. Por favor. Beleza? Gente, muito obrigado, Pedrão. Valeu a presença. Keila, Goya, Ju, a Lud saiu já. Elas ficaram quietinhas hoje. Muito obrigado por acrescentar sempre no podcast. Eu aprendi mais sobre vampiros. E ainda estou me questionando por que eles brilham. Quem inventou essa coisa de vampiro brilhar? Mas, né, vamos lá. E fica aí a dica para você que quer saber um pouco mais de vampiro, depois que você escutar esse nosso episódio, ouça o episódio 92 com o Lorde A, que vai ter muito mais coisas especificamente sobre o vampirismo mesmo, né? Essa parada que é bem legal, que eu fiquei bem surpreso quando eu gravei o programa com ele, assim. Então fica essa dica. Escuta esse episódio aqui e depois escuta lá o do Lorde A. Quem sabe ele volta, né? É isso aí. Muito obrigado, gente.